Vamos ler a partir do versículo de número 21, que diz assim: E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e partiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E a inscrição que, com a acusação contra ele, dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva a si mesmo descendo da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós louvamos o nome do Senhor nesta noite, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa adorando o Teu nome. Nós louvamos a Ti por cada irmão aqui nesta noite, por aqueles que hão de assistir, cultuar ao Senhor através deste vídeo, deste culto. Abençoa, Deus, os que estão em suas casas, talvez neste momento cultuando conosco ao Senhor. Pedimos a Deus que através do Espírito Santo o Senhor possa ministrar os nossos corações, Pai Santo. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, queridos? O versículo chave para o que vamos falar é o 30. Salve a si mesmo descendo da cruz. O texto que lemos nos fala da crucificação de Jesus, desde o momento em que obrigaram um trabalhador do campo, Simão. Ele era um cirineu de Cirene, estava vindo do serviço, e eles então obrigaram a ajudar Jesus a carregar a cruz, porque estava insuportável o peso. Marcos começa a narrar no versículo 21 a repartição das vestes de Jesus. Cada um levava um pedaço, os soldados levavam para guardar como troféu. E mais o que vamos falar é sobre três coisas interessantes aqui, que foram as pessoas que passavam, os sacerdotes e os ladrões. Diz o texto que as pessoas passavam e balançavam a cabeça com um sinal negativo e falava para ele descer da cruz. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizia: você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica. Porque Jesus, a primeira vez que ele foi com os discípulos em Jerusalém, eles olharam para o templo que Salomão fez e ficaram admirados com a estrutura do templo de Jerusalém, com o tamanho, aquela estrutura toda. E Jesus disse: está vendo tudo isso aqui? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E alguém dizia: mas espera aí, como derrubar isso aí? Então Jesus libera uma palavra profética: derrubem o templo, em 3 dias edificarei. Ele estava falando dele mesmo, de 3 dias no túmulo, que depois ia ressuscitar. Eles entendiam que ele era poderoso para derrubar todo aquele templo e reedificar em 3 dias. Então eles diziam isso quando ele estava crucificado: você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salva a si mesmo, tomando a atitude de descer da cruz. No versículo 31 diz que de igual modo os principais sacerdotes também zombavam dele, os escribas zombavam, e dizia: desça agora da cruz para que vejamos e creiamos que você é o Cristo. E também os ladrões, um disse para ele: salva a si mesmo e a nós também.
Então veja que três classes de pessoas, os da multidão, os sacerdotes e escribas e também os ladrões. Um dos ladrões repetiram as mesmas palavras: mostra que tu és o Cristo, prova que tu és o Cristo, tomando a atitude de descer da cruz. Ora, Jesus poderia ter descido da cruz? Os pregos, foram os pregos, como diz a Lalá, né? Foram os parafusos, que ela perguntou outro dia no desenho, os parafusos aqui no pé de Jesus. Será que foram aqueles pregos que seguraram Jesus na cruz, que impediam ele de descer? E as mãos? Com certeza não. O que segurava Jesus naquela cruz foram os nossos pecados, a sua renúncia, a sua entrega. Ele poderia descer sim. Ele poderia assoprar e com assopro da boca matar todo mundo, descer dali, mas ele não precisava provar isso. Desde o seu início de ministério, existia essa coisa de provar, o próprio Satanás falou com ele, né? Prova que tu és o Cristo, faz essa pedra transformar em pão. Jesus não veio para provar nada para ninguém que ele é o Cristo, ele veio para salvar e buscar o perdido, e até hoje, ele não precisa provar para ninguém, ele é o que é, ele é o Cristo. Então, irmãos, essas palavras, né, repetidas por essas três classes de pessoas, nos faz pensar no nosso dia a dia como cristão, uma vez que em Mateus 16, 24 e 25 fala: se alguém quer vir a mim, Jesus disse, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. A Bíblia também diz que já estamos crucificados com Cristo. Então, as coisas velhas já passaram. Nós, como cristãos, servos do Senhor, salvos por causa do sacrifício, nós fomos crucificados com Ele lá. Isso nos faz pensar em alguns momentos que nós passamos de sermos desafiados a descer da cruz. Tinha aquele irmão que dizia assim: me segura, Jesus, senão eu vou descer da cruz, senão os pregos não vão segurar as minhas mãos. E somos tentados a isso? Somos tentados. Se Jesus tivesse descido da cruz naquele momento, ele não teria morrido, não teria alcançado a ressurreição para nos dar a ressurreição. Jesus não teria nos salvado e se entregando. Então ele veio para aquilo e não poderia descer, ele não poderia de maneira nenhuma renunciar àquele plano, àquele propósito do Pai. Então, todos os dias somos desafiados por cruzes que carregamos. E o que a cruz que carregamos representa? O evangelho de salvação, né? A renúncia por tantas coisas pelo evangelho, a renúncia das coisas da velha natureza por Cristo. Isso é levar a cruz, negar a si mesmo, é fazer a vontade de Deus renunciando à nossa. Ainda que temos vontade, talvez nem seja de pecar, mas de tomar uma decisão, como preguei aqui outro dia, uma decisão de mudar de casa, de bairro, de cidade, mudar de carro, enfim, toda decisão precisa ser levada até Jesus, precisa ser com oração, para que o Senhor confirme, trazendo paz ou trazendo uma palavra dizendo, não é momento. Isso é renunciar aos nossos próprios desejos, nossas vontades, nossas decisões, por Cristo, respeitando a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e é agradável para nós. Então, por isso, a cada instante da nossa vida como cristão, nós vamos enfrentar essas situações que nos colocam na cruz, no sentido de tomar uma postura cristã, né? Uma decisão cristã, ao invés de fazer a nossa própria vontade, porque nós já morremos com Cristo, né? Então, neste momento, nesta hora, o mundo, as circunstâncias, elas vão nos provocar a tomar essa atitude. Veja que as pessoas com certeza pessoas que viram Jesus fazer milagres, as multidões seguiam Jesus para onde ele ia.
né? Então, pessoas que com certeza viram ele curando, até ressuscitando, multiplicando, libertando. De repente, essas mesmas pessoas gritaram lá: prova que tu és o Cristo descendo da cruz, porque eles não esperavam um Messias que ia morrer na cruz, eles esperavam um Messias libertador, um rei de Israel, uma linhagem de Davi, que ia arrancar Herodes do trono e sentar lá. Eles queriam alguém que fizesse isso para eles, um rei que continuasse multiplicando pão e peixe, um rei que era só trazer os doentes que ele curava. Eles queriam um rei assim. Então desce daí. Jesus enfrentou esse momento, né? Isso significa abandonar o seu próprio propósito numa tentativa e num propósito do Pai de nos salvar, e não colocar tudo a perder aquilo que foi programado desde o início, desde que Deus disse: já que isso aconteceu, agora da mulher vai nascer um para esmagar a cabeça da serpente. Então não podia colocar tudo isso a perder. Em um certo momento Jesus até disse: Pai, se tiver um jeito, se for possível, passa essa hora, passa de mim este momento. Mas ele pensa no plano, no propósito, nas nossas vidas, nas nossas almas, e fala que não seja feita a minha, mas a vontade do Senhor, que o plano do Senhor, que o projeto do Senhor seja cumprido. Tudo que nos machuca, tudo que nos fere, tudo que mexe, né, com o nosso orgulho, serve para nos fazer tentar descer da cruz. Então, vamos ver aqui alguns sentimentos que nos tentam, né, que nos vêm para nos fazer descer da cruz, ou nos desafiar a isso. Existe um sentimento chamado medo, e muitas vezes é inevitável. O medo faz parte. Dizem que todo corajoso tem medo. Tem que ter medo, né? Olha, Jesus estava sozinho ali na cruz, e um certo momento, Mateus registra, capítulo 27, versículo 46, que ele chega a gritar assim: Eu Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparou? Veja que neste momento, em outras ocasiões, Jesus ora falando Pai, Pai, nas tuas mãos, Pai, 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 Pai. Neste momento, ele trata o Pai como o Deus, o El Shaddai. Ele fala: Elohim, o Deus meu Deus, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Olha o sentimento. Como homem pendurado, é aquele medo na hora da morte que nós temos. Mas Jesus, ele vence o medo porque ele decidiu ser fiel e obedecer a Deus. Filipenses fala disso, Paulo escreve isso em suas cartas. Ele escolheu ser fiel, ele escolheu ser obediente, ele escolheu se humilhar até a morte de cruz. Ele escolheu isso, ele se entregou, sabendo que o que ele profetizou ia acontecer, que era a ressurreição no terceiro dia. Mesmo com medo, mas crendo na promessa, ele enfrentou. Então não foram aqueles pregos que prenderam Jesus na cruz, né, como eu já disse, mas o amor do Pai e do Filho pela humanidade, que o prenderam ali. O medo é ameaçador, e muitas vezes, em algumas situações, o medo é baseado numa incerteza. Medo de não funcionar, medo de não dar certo, medo de não caber, medo de tudo. Aquela incerteza traz medo. E isso mexe com a gente. É por isso que o inimigo sabe, o diabo sabe que colocando dúvida no nosso coração,
colocando incerteza no coração das pessoas, ele faz com que muitos nem desçam, mas nem tomam a cruz. Nem toma a cruz para seguir, com medo de ser um cristão, com medo do que o parente vai falar, com medo do que a família vai dizer, com medo do que o marido vai achar, com medo de muita coisa, nem toma a cruz para carregar. Então, para vencer este medo, é preciso ser fortalecido no amor de Deus. 1 João 4, versículo 18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se eu realmente amar a Deus, amar a palavra, amar o Evangelho, valorizar o que Cristo fez por mim, eu vou continuar com a cruz, porque somente através do amor de Deus é que conseguimos levar esta cruz, sem deixar-se vencer por esse sentimento que é o medo. Então, querido, carregando a cruz, numa situação que às vezes traz insegurança, traz incerteza, tem aquela pessoa que já está servindo ao Senhor, já está na igreja, já é um cristão, mas sempre com o pé atrás, sempre com medo, sempre incerto, fraco na fé, não toma posse das promessas de Deus. Tem aquela pessoa que está na igreja há anos, aí você pergunta, fala que até tem dúvidas em relação à sua salvação, não tem certeza da minha salvação. O que é ter certeza? Isso é medo, dúvida, incerteza. O inimigo, ele é experiente em colocar isso no coração de quem já está crucificado com Cristo. Tá? Como aquelas pessoas diziam, desce da cruz provando que você é um desafio. Então, não vale a pena descer, vale a pena permanecer firme no amor prometido pelo Pai e provado. Ele provou o amor dele. Amém? Um outro sentimento que nos desafia a descer da cruz, lá em casa está até conversando com a Raquel, eu falei, fala de alguns sentimentos que nos desafia a descer da cruz. Ela falou assim, raiva. Eu falei, é verdade, raiva. Muitas vezes tem coisa que faz raiva, irrita, estressa, faz raiva. É um desafio a descer da cruz, não é? É aquela fechada no trânsito, aquela buzinada atrás do seu carro. Nossa, o que é isso, gente? Aí eu lembro daquele irmãozinho que falava, me deu uma vontade de descer da cruz, são situações, afrontas, que são dirigidas ao cristão, ao servo do Senhor. Eu acho que eu já até cheguei a dizer, falei, se fosse com o ímpio não faria, porque o ímpio ia apelar, ia dar problema. Então parece que afronta o cristão, porque sabe que o cristão vai suportar. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe disso. As afrontas dirigidas, irmãos, a Jesus eram tão injustas, que ele poderia ter cedido, vamos dizer, a ira divina para descer da cruz, para sair daquela cruz. Quando o Malco, o servo do sumo sacerdote, se aproximou e deu voz de prisão para Jesus com aqueles soldados, Pedro tirou da bainha sua espada e golpeou a cabeça desse servo. Pedro não golpeou a orelha do servo, ele golpeou a testa do servo. O servo então se esquivou e acertou a orelha. Naquele momento, Jesus fala com Pedro, coloca a sua espada na bainha, Pedro. Porque se eu quiser, eu peço ao Pai, e Ele manda aqui agora 12 legiões de anjos, 6.000 vezes 12. Então não precisa disso. E pega a orelha do rapaz, aquele último milagre ali antes da morte de Jesus, e cola a orelha. Fiz uma cirurgia ali, naquele momento. Momento de raiva nos desafia a descer da cruz. Mas a misericórdia de Deus é superior.
O amor de Deus sempre foi superior. Deus não olha para o pecador com raiva. Jesus não olhava para as pessoas com raiva, mas com misericórdia, com amor. Então isso era mais forte. Ele permanece ali na cruz, e por 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde, com dor, com sofrimento, com sede, com afrontas. A Bíblia diz que ele suportou a vergonha, né, o desprezo. Tudo naquele momento ali se entrega pela salvação. As pessoas diziam, e ele calado: desce daí, você é o Cristo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Somos tentados a isso, né? Você não faz, não, prova que você é, faz isso. E o orgulho, às vezes, faz isso. Provoca tanto, né? Que para mostrar que desce, cede. Há quem diz que, escuta, a raiva é um sentimento cego. Por que é cego? Porque um sábio disse que a raiva ela é cega, e esse sentimento precede a maioria das desgraças da humanidade. É o momento da raiva. Então, por causa de 1 minuto de ira, muitos perdem o que construíram a vida inteira. O que construiu numa vida inteira se perde em 60 segundos de raiva. Não é verdade? E isso é óbvio. Então, para vencer a raiva é preciso buscar sabedoria, paciência, né? Gálatas 5:22. Misericórdia de Deus, como já falei, amor de Deus. Contar até 1000, até 10. Contar até 1000 e contando, né? Então, porque a paciência é um fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. Paciência é um fruto, é um gomo do fruto do Espírito, né? Dos 9, paciência é um. Em oração, pedir a Deus que nos ajude a produzir esse fruto da paciência, né? Para suportar, porque somos desafiados a descer da cruz, irmãos. Nosso sentimento, ele é provocado. O inimigo sabe o ponto que vai tocar para nos fazer pecar, para nos fazer desistir, né? Aham. Então, o inimigo sabe que esse é o ponto fraco. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Aí começa, ó: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está vendo? Somente então Deus pode aplacar a ira de um coração ofendido. Só Deus pode acalmar a ira do coração do homem ofendido. Porque o orgulho vai tentar o fazer revidar, dar o troco. E é isso que o diabo quer. É isso que o inimigo quer, né? Então, por isso é importante pedir a Deus graça, né? Por isso que Efésios 4:26 fala: não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Paulo está dizendo, antes do sol esconder, resolva esse problema, senão o diabo vai achar lugar durante a noite.
Verdade. É aqueles minutos da impaciência, da raiva, né? Faz coisa que depois se arrepende. Então, queridos, muitas pessoas carregam a sua cruz, mas não têm paciência de esperar o tempo suficiente. Essa questão de esperar também, né? E a gente sabe que tudo nessa vida é passageiro. Os problemas também passam. As lutas também passam, porque tudo é passageiro, né? Mesmo que demore, um dia vai chegar o fim. Todas as tempestades são passageiras, né? A gente vê lá, inclusive, vamos orar para aquelas pessoas lá daquelas regiões da Bahia. Na verdade, orar para aquele povo, para que Deus tenha misericórdia, mas vai passar, uma hora a água vai baixar, né? Então, irmãos, se você conhece alguém que está carregando a cruz em determinada situação, como um problema de saúde, uma dificuldade no emprego, né? Continue lutando, mas fala para ele, luta, mas não desce da cruz, não desista da cruz, isso vai passar. Não deixe a raiva tomar lugar para você tomar a decisão precipitada. Peça a Deus graça, paciência e fé, que isso vai passar. Em Hebreus 12, versículo 15, diz que a gente não pode deixar a amargura enraizar no coração, né? Vamos para a terceira questão aqui, para a gente encerrar essa palavra, que é uma outra questão que nos desafia a descer da cruz ou abandonar a cruz, se chama orgulho. Há quem diz que a definição de pecado, além de errar o alvo, né, é orgulho. Orgulho. A Bíblia diz que Jesus, sendo o Deus encarnado, ele viu ali, né, uma multidão, pessoas pecadoras, condenando ele, pessoas cheias de pecado, criaturas lotados de ira, de rancor, de ódio, de acusação, acusando Jesus, sendo o Filho de Deus, condenando ele. Então, ele poderia pelo menos pensar assim, eu não mereço isso, eu sou o Filho de Deus, né? Eu não mereço isso, eu vim para salvar essas pessoas, então eu não mereço isso. Quando Pilatos estava colocando Barrabás e Jesus diante da multidão, Jesus disse, mas esse homem, alguém disse, mas esse homem não é inocente? Pilatos diz, né? E o povo gritou assim, se esse homem for inocente, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E não demorou muito tempo, irmãos. Não demorou muito tempo, os irmãos sabem muito bem do massacre dos judeus. Caiu sangue, sim. Foi derramado sangue, sim. Se o Senhor Jesus tivesse deixado a sua humildade de lado, né? Tivesse assumido a sua dignidade de filho de Deus naquele momento, certamente ia acontecer pior. Nós não seríamos alcançados pela graça salvadora. Jesus Cristo quis morrer pelos nossos pecados, Ele quis perdoar os nossos pecados, mesmo que para isso precisasse se humilhar. Filipenses 2, de 1 a 11. Ele se humilhou, repito, até a morte, e morte de cruz. Isso nos ensina muito, né? Nos ensina muito a viver como crentes, como cristãos. Então, o único momento que Jesus se colocou sobre os homens foi aquela hora que ele estava pendurado no alto da cruz. Só este momento. Então, irmãos, essa palavra, esse sentimento orgulho, muitas vezes se disfarça de autopiedade, de falsa modéstia, né? Mas o sentimento de obstinação e arrogância, e esse sentimento é típico do próprio inimigo, do próprio Satanás, que quis, diz a Bíblia, ser igual a Deus.
Ele quis, Ezequiel diz, né, o texto, que ele quis elevar o seu trono acima do trono de Deus. Por isso foi lançado. Quando em terra ele olha a obra sublime de Deus, que foi o homem e a mulher, ele o faz pecar. Então essa é uma artimanha dele. Então, onde o inimigo estiver, sempre haverá aquela vontade de aparecer e mostrar que é melhor que os outros. Isso chama orgulho. Se destacar, sobressair. Por isso que Jesus, quando sondando aquelas conversas paralelas entre os discípulos, ele ouviu alguém dizer: será qual de nós é o maior? Será qual de nós é o mais tal? Será qual de nós é o cara? Jesus escuta essas conversinhas entre eles, mas na hora de expulsar o demônio do filho daquele moço que estava desesperado, ninguém pôde, né? Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, os 9 estavam lá embaixo, pelejando com aquele demônio. Quando Jesus chegou lá, eles falaram: nós não podemos expulsar esse demônio e tal. Jesus olha para os discípulos e fala assim: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Essa casta de demônio não sai se for o jejum e oração. Depois em casa ele fala com eles, né? Quem de vocês quiser ser o maior, comece a servir aos outros. Aquele orgulho. Então, para vencer esse sentimento, né, o orgulho, preciso do perdão, que não se importa com quem está com a razão. Não é saber quem está com a razão para perdoar, quem está com a razão para se achegar, quem está com a razão para abraçar, não é saber, é perdoar. Jesus não estava ali para saber quem estava, não estava com a razão, ele veio para perdoar, veio para isso, e as suas primeiras palavras foram essas, as quais eu já falei aqui: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, né? Através do perdão somos capazes de vencer situações que realmente não merecemos sofrer. Aí eu não mereço passar por isso, eu não merecia passar por isso. Aí nós voltamos lá no Gólgota e vejo que Jesus passou, e eu te pergunto se ele merecia. Merecia? Então, pensando dessa maneira, nós vamos ser capacitados a vencer. Em nossos passos, né? O que faria Jesus nesse momento? Aí nós vamos dizer: mas Jesus era o Filho de Deus. Sim, mas ele também era homem. A Bíblia diz que ele veio, viveu como todos nós aqui, mas não pecou. Como nós, foi tentado em tudo. Então, neste momento, o que faria Jesus nessa hora? Então, muitos, né, falsos amigos vão dizer que você não merece passar por isso que você está vivendo. Aqueles que falam: deixa isso para lá, deixa isso de lado, sai fora, mexe com isso não. Isso significa ser tentado a descer da cruz. É o nosso ego sendo mexido, sendo provocado. Abandonar a missão de seguir adiante com a cruz de Cristo. Sentimento de orgulho é um perigo, né? Então, quando você ouvir alguém dizendo assim: eu não mereço isso, você fala assim: você merece carregar a cruz, você merece levar a cruz, você merece o céu, então não abandone a cruz. Jesus não merecia passar o que passou, mas passou para nos perdoar e disse: pegue a sua cruz, vem me seguir, né? Vem me seguir. Amém? Quero concluir essa palavra sobre essa renúncia, essa decisão de tomar a cruz, dizendo, irmãos, que são muitas as situações que nos colocam na cruz. Certamente as situações que passamos no dia a dia, né, que o mundo faz, são tentadoras, tais como já disse aqui: medo, raiva e orgulho. O inimigo tenta colocar medo, o inimigo tenta uma circunstância para provocar raiva, o inimigo mexe no orgulho para nos convencer
a apostatar da fé, como muitos têm feito, apostatam da fé, né? A descrer das providências que Deus tem para nós, a desacreditar que Deus tem o melhor para nós, né? O inimigo vai nos tentar a questão da paciência, do perdão, para continuar vivendo o Evangelho, o reino de Deus, que é um reino de paz, de perdão, de amor, de amizade, né? Então, assim como Jesus suportou a sua cruz até o fim, para alcançar a ressurreição, nós também devemos buscar em Deus, em oração, né, força para suportar tudo que nos crucifica, sabendo que, Romanos 6, versículo 8, se morremos com Cristo, se fomos crucificados com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós louvamos o nome do Senhor, porque um dia o Espírito Santo do Senhor nos incomodou para tomarmos a cruz de Cristo. Foi o Senhor quem nos conclamou, quem nos chamou para esse propósito. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E nós queremos, ó Deus, seguir os passos do Senhor Jesus. Pai querido, ainda que somos tentados, ainda que somos, ó Deus, tentados a abandonar, a descrer, que o Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, possa nos fortalecer, possa nos alertar, nos dar paciência, nos dar sabedoria, ó Deus querido, nos dar força de lembrar de que o Senhor tem algo muito mais especial para aqueles que suportam, ó Deus, pelo Evangelho, por amor a Ti. Nós oramos, ó Deus, nesta noite, pedindo que a graça e a misericórdia do Senhor seja com as nossas vidas, com cada família aqui representada, pela família da irmã Luzia, que é a família do altar desta semana. Deus amado, pedimos também que o Senhor Jesus possa tomar a direção dos trabalhos do final de semana desta igreja, que tudo que for feito, ó Deus, que os cultos sejam somente de louvor e adoração ao Teu nome. Nós oramos nessa oração, ó Deus, por aquelas pessoas que perderam tudo ali, ó Deus, naquela enchente. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir, meu Deus, naqueles corações, para a glória do Teu nome. O Senhor tem os planos, o Senhor tem os propósitos, certamente o Senhor está na direção de tudo que está acontecendo, ó Pai. Deus amado, nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma noite de paz na Tua presença, no nome de Jesus, amém.